Olá, irmãos, tudo bem? Graça e paz da parte de Jesus. Hoje a gente vai conversar algo muito especial, baseado no livro de 1 Reis, capítulo 5, a importância dos relacionamentos que a gente tem e o quanto que isso afeta as próximas gerações. Fica comigo nos próximos minutos que a gente vai ver o quanto que a amizade de Davi com um homem abençoou a vida de Salomão. E a gente vai conferir isso lá em 1 Reis capítulo 5, semana 24, que a gente vai conversar agora no nosso estudo bíblico, a semana 24, baseado no nosso circuito bíblico. Então, abre aí, por favor, a sua Bíblia, 1 Reis capítulo 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar com você primeiro, rapidamente, e depois a gente vai devagar indo no texto, então você vai precisar ficar com a sua Bíblia aberta. Beleza? Vamos orar? Pai do céu, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu favor, obrigado pelo privilégio que nós temos de estudarmos a sua palavra, privilégio grande que a gente tem de abrir livremente a Bíblia e estudar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço que de maneira muito, muito especial, o teu Santo Espírito nos ilumine para que a gente possa ver do Senhor, para que a gente possa ouvir do Senhor, perceber do Senhor aquela palavra que é personificada. Então alcança os corações agora, para a honra e para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos lá. Davi morreu, beleza? O grande rei Davi morreu. Salomão agora é o rei de Israel. Então ele começa a colocar em prática aquilo que Davi tinha deixado de instrução para ele. Capítulo 5, primeiro livro dos reis. Quando Hirão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Paro aqui já no primeiro versículo e converso com você uma verdade. Anota essa verdade aí. Os relacionamentos que você tem hoje afetam as relações das próximas gerações. Os relacionamentos que você tem hoje afetam ou afetarão as relações das próximas gerações. A relação de Davi com o rei de Tiro, o chamado Hirão, o rei Hirão, fez com que então Salomão pudesse usufruir de alguns benefícios, porque o seu pai Davi nutriu uma boa relação com um outro rei, de um outro povo. Então, quando você se relaciona com as pessoas hoje, quando você tem amizades, quando você se relaciona no seu trabalho, nas pessoas que frequentam a sua casa, as pessoas que você sai para jantar, pense bem quem elas são. Pense bem se esses relacionamentos, eles produzem vida ou se eles produzem morte. Se eles fazem com que você cresça ou se ele te pressiona ou te joga para baixo. Porque, certamente, se você só for egoísta, pensando no seu bem-estar, pensando no seu momento de agora, você nem vai se preocupar com isso que eu estou te falando. Mas se você se importa com a próxima geração, e não estou falando necessariamente sobre os seus filhos, não é somente sobre isso. As suas relações afetam as outras relações. Pode ser filho, pode ser um outro amigo, pode ser um primo, um parente, um tio, qualquer pessoa. Afeta as próximas gerações. E como o nosso ano é exatamente falando sobre a influência das próximas gerações, fica aqui o meu alerta já no início da nossa conversa. O meu alerta é: preste muita atenção nos seus relacionamentos.
os seus relacionamentos afetarão as próximas gerações. Obviamente, afetarão você, quanto mais as próximas gerações. Aí o versículo 2. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Tu sabes bem que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Olha que maravilha! Olha que maravilha! As decisões que Davi tomou, as atitudes que Davi tomou, fez com que a próxima geração, a geração de Salomão, não precisasse mais lidar com tragédias, calamidades e guerras. Irmãos, isso é muito verdade para a gente. Se a gente só está preocupado com o nosso tempo, com a nossa hora, com o nosso momento histórico, a gente vai só pensar no que podemos conquistar agora. Enquanto que se nós pensarmos para frente, além do horizonte, lá na frente, se pensarmos lá na frente, podemos pensar assim e podemos agir por causa dos pensamentos e reflexões, de maneira que a gente vai preparar um caminho melhor para os próximos que virão. Por exemplo, muitos imigrantes chegam nos Estados Unidos com muita luta. A primeira geração de imigração, de imigrantes, enfrenta muita luta, como uma tese de uma amiga querida psiquiatra desenvolveu sobre imigração, fala que a primeira geração é a geração do chicote. Primeira geração imigratória é a geração do chicote, que sente o chicote nas costas demais. É muito sofrimento, é muita dor, é muita luta. Se essa geração pensa não só nos seus, mas também nos próximos que virão, trabalhando arduamente para que a próxima geração de imigrantes chegue e não sofra tanto quanto ele sofreu, tudo muda. Ou já deveria ter mudado se a gente pensasse assim, se os imigrantes pensassem assim, mas não. Muitas vezes, porque a gente sofreu, porque o imigrante sofreu, porque a pessoa sofreu, ela quer que o próximo que virá sofra das mesmas amarguras que ele sofreu, se vingando de um sistema. Por causa da vingança com um sistema, aquele que busca uma nova oportunidade sofre na mão daquele que quer se vingar de um sistema que não tem nome, de um sistema que não tem cara, que não tem sobrenome, que não é alguém. Davi não pensou nisso. Quer saber? Tem muitas coisas para serem conquistadas aqui ainda. Eu vou descansar porque eu quero usufruir de tudo que eu possuí, de tudo que eu conquistei. E vou deixar para o próximo, que guerrei com os seus inimigos para poder trazer paz para Israel. Não, ele pensou em estabilidade, não só para si, ele pensou no futuro. Ele pensou no futuro. Então ele trabalhou muito. Ele deu muito duro para enfrentar os seus inimigos, para que Salomão pudesse, então, usufruir de paz nas fronteiras e não precisar enfrentar as calamidades. Versículo 5. Pretendo, olha só, graças ao pai, porque o pai acabou fazendo muitas guerras para deixar para a sua descendência, para o seu sucessor, paz e tranquilidade. Ele não podia construir o templo de Deus porque havia muito sangue nas mãos de Davi. Então, no versículo 5, pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome ao Senhor, o meu Deus,
conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora, lembra que essa é uma mensagem enviada de Salomão para o rei Hirão, de Tiro, beleza? Versículo 6. Agora te peço, Salomão pedindo a Hirão, agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Olha que demais isso aqui. Duas coisas importantes. Primeiro, a amizade, o relacionamento que Davi teve com Hirão fez com que Salomão pudesse se colocar no lugar de pedir algo para o rei de Tiro. Ele reconhece o valor do pai, reconhece o que o pai não pôde construir e fala, olha, mas eu pretendo fazer isso, preciso da sua ajuda. O que eu te peço agora é que ordenes que cortem a madeira do Líbano, cedro do Líbano, e ainda os seus trabalhadores trabalharão com os meus, e eu vou pagar ainda para você o salário que, para os seus servos, para os seus trabalhadores, o salário que você disser que eu devo pagar. Você vai me falar o preço deles. Eu não vou discutir com você. Você sabe quanto custa o trabalho. Olha a sequência do versículo, fala, sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Salomão reconhece que os trabalhadores de Hirão, do império de Hirão, são melhores do que os dele, no que diz respeito a cortar árvores. Por isso, Salomão está olhando para si, reconhecendo as suas limitações e dizendo para ele, cara, você é melhor do que eu nisso. Você é melhor do que eu, o seu povo é melhor do que o meu nisso. Vocês têm mais habilidades do que eu tenho para lidar com esse tipo de trabalho. Então, humildade de Salomão, essa sabedoria que ele pediu a Deus e que lhe foi concedida, humildade para poder reconhecer o valor do outro, sabendo que ele tinha o seu próprio valor. Então, humildade de Salomão. Outra coisa, ele está pedindo aquilo que ele precisa. Irmãos, nas nossas relações, aquilo que a gente precisa, a gente tem que falar. Se é dinheiro, dinheiro. Se é afeto, afeto. Se é atenção, atenção. Se é carinho, carinho. Temos que aprender a falar o que precisamos. Salomão está dizendo para o rei Hirão que ele precisa de algo, porque ele pretende construir um templo. Ele fala do plano. E depois que ele fala do plano, ele pede ajuda. Ele fala do plano e fala, cara, entra no plano comigo. Faça parte desse projeto comigo, isso é demais. Você saber para onde você quer ir. Olhar ao seu redor e ver possibilidades de ajuda. Gente que pode te ajudar e você fala. Você se expressa, você pede. Quem é humilde. Não estou falando de cara de pau, de gente folgada que fica pedindo tudo para os outros. Não estou falando disso. Estou falando de você pedir aquilo que você precisa. De você estar disposto a ir na direção do outro, naquilo que o outro fala que precisa para te ajudar. Porque Salomão fala, olha, eu preciso que você corte madeira do Líbano, cedro do Líbano. Mas eu vou te pagar. Os nossos trabalhadores vão trabalhar juntos, eu não vou ficar só olhando você trabalhar, eu vou trabalhar com você. E ainda vou te pagar o salário que você falar que eu tenho que pagar para os seus trabalhadores, porque vocês são melhores do que nós. Gente, eu aprendo uma coisa muito importante aqui nesse processo. Além da humildade de Salomão, além de falar do que precisa, eu aprendo que somente as pessoas que vão oferecer o trabalho podem dizer o quanto custa
o trabalho delas. Eu não estou falando... Presta atenção numa coisa importante aqui. Negociar faz parte da vida, correto? Beleza. A gente negocia. A gente conversa sobre preço. A gente busca o melhor preço. Nós olhamos de uma loja para outra, a concorrência, o que está de melhor preço, faz parte do processo. Um prestador de serviço que te dá um preço, a gente deveria ser tão acostumado com a verdade e com esse lugar da honra sobre o que nós estamos recebendo do outro, que a gente não deveria pechinchar prestação de serviço. No sentido, negociar a prestação de serviço, negociar para um preço menor aquilo que o outro falou que é o preço dele. Sabe por quê? Tudo bem que já culturalmente as pessoas já acabam colocando a chamada gordura no preço de qualquer coisa. Não sei se todos fazem isso, mas é comum no mercado. A gordura, para que quando chegue no processo de negociação, essa gordura seja queimada e aí você chegue no preço mais próximo do valor real daquele produto ou daquela prestação de serviço. Mas o que eu estou dizendo é que se nós fôssemos pessoas que naturalmente honrássemos umas às outras, que a gente acreditasse de fato que aquele é o preço que ele está me dando e é isso aí, deixa eu abraçar o preço que você está me dando, a gente não precisaria da gordura. Mas essa gordura foi colocada porque muita gente não aceita pagar o preço justo do trabalho de alguém. Você entende? E além do mais, tem uma outra verdade, que é um outro lado dessa moeda. Quem negocia preço, e eu sou um deles que gosta de negociar preço, tem uma certa satisfação quando consegue derrubar o preço que ia pagar para um preço menor. A gente sai com uma sensação de vitória, sabe? Ah, yes! Consegui derrubar aquele preço. Ia pagar 100, paguei 80. Ia pagar 100, paguei 90. Nossa, 50% de desconto. Consegui na negociação. Ganhei na negociação. Mas se você parar para pensar direitinho, se alguém ganha, alguém perdeu. Então, se eu me sinto vitorioso numa negociação porque eu consegui derrubar um preço, supostamente o outro lá perdeu. E isso não tem nada a ver com Jesus e com o reino de Deus. De novo, eu sei que culturalmente tem a chamada gordura, mas tira a gordura, traz a honra. Preço de serviço é um preço colocado que você acha que você merece. Se você acha que você merece, quem sou eu para dizer que você não merece esse valor? Como é que a gente precifica o valor de alguém? Não tem como. Só você pode dizer o seu preço, o valor da sua hora. Só você pode dizer quanto custa o que você está ofertando, o que você está oferecendo. Salomão reconhece que não há melhores trabalhadores com corte de madeira do que os trabalhadores, do que os sidônios. Por causa disso, rei Irão, me fala o preço que eu tenho que pagar, o salário que eu tenho que dar para os seus trabalhadores, que eu vou pagar. Na cultura da honra que nós temos que gerar, nós cristãos, é a gente que tem que mudar o mundo, pessoal. Não espera que o mercado mude o mundo, é a igreja que tem que mudar o mundo. É o crente que tem que trazer uma nova perspectiva de relação de negócios. É o crente que tem que trazer uma nova perspectiva de como que nós devemos oferecer o nosso trabalho. Como que nós devemos oferecer a nossa ajuda, o nosso serviço para as pessoas. Nós devemos ser excelentes. Nós devemos ser os melhores, porque nós aprendemos no Novo Testamento que tudo que a gente faz, devemos fazer como se fosse para Deus. Aprendemos isso.
Então, quer trabalho chamado secular, que não existe esse negócio, tudo que eu faço é para a glória de Deus, mas só para você entender de maneira didática, o trabalho que não é o trabalho de evangelizar alguém, o chamado secular, você tem que fazer excelente. Assim como a evangelização. Mas, na verdade, lá no seu trabalho você está evangelizando se você faz excelente. Você está mostrando que você é diferente, que a glória do Senhor é sobre você. Irmãos, nós temos que mudar o mundo através do nosso jeito de nos relacionarmos com os negócios. Como nós nos relacionamos com as pessoas, com os prestadores de serviço, com o processo de compra e venda, se eu sou vendedor ou se eu sou comprador. O valor do trabalho só pode ser dado por aquele que trabalha. Você simplesmente pode chegar à conclusão de que não é esse preço que você quer. Acabou. Troca. Procura um preço diferente. Acabou. É isso. É preço. Eu aceito. Esse é o seu trabalho? Você está me cobrando isso? É isso que será. Versículo 7. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. Irmãos, olha que bonito. A sabedoria de Salomão glorifica a Deus. O jeito como Salomão escreveu a carta a um outro rei, de rei para rei, glorifica a Deus. As nossas relações e como nós lidamos nas nossas relações glorifica a Deus ou não. No caso, a maneira como Salomão estava fazendo negócios glorificou a Deus. Porque quando ele escreve tudo o que ele escreve para o rei de Tiro, a reação de Hirão é: bendito seja o Senhor. Irmãos, imagina só. Se no seu negócio você terminou de fechar um negócio. Quando você terminou de fechar esse negócio, a pessoa que você está se relacionando, vocês fecharam um acordo, vocês fecharam um contrato. Quando você termina, aquela pessoa lá vira para um amigo, fala: olha, quer saber? Louvado seja Deus pela vida daquela pessoa ali, porque olha, pessoa sábia, viu? Pessoa sábia que está conduzindo um bom negócio. Nós não podemos achar que a gente está nessa vida à toa, ou que a gente vive só para o trabalho, para que no trabalho a gente receba os recursos financeiros. Não é isso, gente. A gente trabalha não é para ficar rico. A gente trabalha para glorificar Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente se relaciona com as pessoas para glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente vive, acorda e dorme, faz o que tem que fazer para glorificar o nome do Senhor. A minha pergunta para você é: as suas relações, nas suas relações, as pessoas estão glorificando a Deus por quem você é e como você se relaciona com as pessoas? Nas suas relações, as pessoas estão glorificando a Deus por quem você tem mostrado ser? Sim ou não? Isso determina muito como você vai lidar daqui para frente. O texto continua no versículo 8 e fala: Hirão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido. Salomão conseguiu o que ele precisava. Salomão caiu na graça do rei Hirão. Fruto claro do relacionamento de Davi com ele. As portas já estavam abertas porque Davi deixou a porta aberta.
Mas, obviamente, a mensagem que Salomão enviou para Irão terminou ainda mais de abrir aquilo que já estava suscetível a ser aberto. Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-lhe madeira de cedro e de pinho. 2 tipos de madeira. Ele pediu 1, vai receber 2. Porque quem tem de madeira são eles. Entende? E aí, do jeito que você faz o negócio, você recebe até um bônus. Graça de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus. Deus estava nisso. Deus está aí, ó. Se você chama Ele para o processo da sua vida, dos seus sonhos, dos seus negócios, das suas crises, das suas lutas, Deus está nisso. Meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em jangadas até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei, e tu poderás levá-la. E em troca fornecerás alimento para a minha corte. Olha só, aqui você vê, né? Houve um pedido de Salomão. O rei de Tiro fala: vou conceder o pedido, vou te dar a madeira que você precisa, e em seguida, planejamento, estratégia. Tudo nessa vida precisa ter planejamento. Tudo nessa vida precisa ter estratégia. Não dá para a gente viver segundo a poesia popular, deixe a vida me levar, vida leva eu, o poeta Zeca Pagodinho. Não dá para a gente viver desse jeito. Não dá para ir no fluxo da vida. Sem planejamento, a gente não chega nos lugares desejados. Se você tem um negócio para fazer, se você tem um plano, se você quer formar um filho, um homem de Deus, uma filha, uma mulher de Deus, você tem que ter planejamento. O que você vai fazer durante a semana? Para apresentar Jesus para esse pequeno homem, que é o seu filho, essa criança. Para essa pequena mulher, que é a sua filha, essa criança. Essa menina. Qual é o planejamento? Vai fazer um culto no lar? 2, vai fazer todo dia? Você vai colocar e vai cantar canções que glorificam a Deus para ficar gravado na mente da sua criança, para quando ela envelhecer, ela ter memórias da presença de Deus quando ela era infantil, quando ela era criança? Quando estiver lá nos momentos difíceis da adolescência, nas dúvidas, vai se lembrar daquela oração que você fez ao pé da cama dela, junto com ela, pedindo sabedoria para o Senhor Deus, que conduzisse o futuro do seu filho? Qual é o planejamento? Você quer formar um homem, uma mulher de Deus dentro da sua casa. Qual é o plano? Você quer ter um casamento bem-sucedido, um casamento onde a presença de Deus é manifestada, onde a glória de Deus é vista. Um casamento saudável, qual é o plano? Quanto tempo você vai investir com a sua esposa? Quais são as palavras que você vai dizer para ela? Quais são os presentes, as viagens que você vai fazer? Qual é o plano? Você vai levar ela para jantar em que dia? Para almoçar que dia? Você vai levar flores em qual momento? Você vai conversar à noite ou de dia? Você vai falar das coisas do dia? Você vai apresentar as finanças? Vai mostrar como é que está o dinheiro da empresa, da casa, dos seus sonhos com ela, os planos junto? Qual é o plano? Qual é a estratégia? Tudo, irmãos, para que seja bem sucedido. Tudo para que haja execução, precisa de um plano. Qual construtor que vai construir uma casa, mas antes não faz as contas para saber do que precisa? Quem comete essa loucura? Olha, eu vou te dar a madeira. E o plano é esse aqui. Qual é o seu plano para desenvolver aquilo que Deus quer que você desenvolva? Eu quero ser um homem de Deus, eu mesmo, eu preciso crescer. Qual é o plano?
Quanto da Bíblia você vai ler? Quanto da oração você vai dedicar? Quantos jejuns você vai fazer ao longo do mês, ao longo da sua semana? Quantas amizades intencionais você vai ter por perto, gente mais madura do que você, para poder te fazer as perguntas ou checar como está o seu coração? O que é que você vai fazer? Qual é o plano? Qual o planejamento? Qual é a estratégia para que você se torne esse homem ou essa mulher de Deus? Maduro, madura na fé. Versículo 5. Assim Irão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Irão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Irão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. E houve paz entre Irão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. Irmãos, o rei Irão pediu para, em troca de entregar as madeiras, que Salomão desse o suprimento para a sua corte, né? O que Salomão fez? Proveu? Cumpriu a parte do acordo. Isso mostra para mim algo muito importante nas nossas relações. Nós precisamos cumprir aquilo que nós acordamos. Nós precisamos ser homens e mulheres de palavra. A nossa palavra precisa valer tudo. Antigamente, os contratos eram feitos com a palavra. Esse era o contrato. Não podia ser quebrado. Agora a gente tem a palavra, tem um contrato, assina o contrato, vai notarizar, vai reconhecer firma, chama advogado para ser testemunha, chama testemunha, porque a gente não está sendo homem e mulher de palavra. A nossa palavra não está valendo mais. O crente precisa mudar essa verdade. O cristão precisa transformar o mundo. Nós precisamos cumprir aquilo que nós dizemos. Você é um prestador de serviço. E você que é um prestador de serviço, nunca fale para a pessoa que você vai prestar serviço, nunca dê um prazo que você não vai cumprir. Nunca. Você ouviu? Nunca. Porque você desagrada a Deus com isso. O nome disso é mentira. Ah, mas eu achei. Olha, só se você estiver começando no negócio agora. Que você não sabe muito bem quanto tempo você precisa para poder desenvolver suas coisas, desenvolver o time, mandar a equipe 1, a equipe 2. Ou o seu chefe pede um relatório e você fala que vai entregar amanhã e não entrega. Sua palavra tem que ser uma só. Uma só. Desse jeito, a gente muda o mundo. E outra, a pessoa que você está prestando serviço, o seu chefe, vai falar bem de você, vai glorificar a Deus por causa da sua atitude de palavra. Salomão cumpriu a sua palavra. E aí o versículo 12 fala: houve paz entre Irão e Salomão. A minha pergunta para você, você acha que é espontânea a paz? Ai, que coisa boa. 2 reis se juntam para junta trabalho, junta mantimento, junta trabalhadores e tudo fica bem espontaneamente. Fruto porque a gente é legal. Se possível, tenha paz com todos. Sabe o que é isso? Intencionalidade. Salomão e Irão eram intencionais para viver em paz. Você e eu precisamos nutrir a paz intencionalmente. Nós não conseguimos a paz deixando as coisas acontecerem por aí. Nós nutrimos a paz quando somos intencionais para viver em paz. Como é que a gente vive em paz? Acertando os ponteiros. Deu errado? Conversa. Ô Irão, você falou que ia trazer 50 toras de madeira, veio 20. Aconteceu alguma coisa, Irão? Ô rapaz, me desculpa. Teve uma tempestade?
a gente não conseguiu mandar toda a madeira para você. Amanhã eu compenso. Do outro lado também pode ser verdade. Salomão, você falou que ia mandar por ano 20 mil tonéis. Você mandou 19. Aconteceu alguma coisa? Sim, cara. Então, olha só. Uma parte do carregamento, teve um acidente lá com as carroças, com os negócios lá. Mas, ó, próxima remessa eu te mando uma a mais. Entendeu? Conversa. A paz só existe quando a gente se olha nos olhos e consegue conversar sobre tudo. Às vezes você sente que você não tem paz dentro da sua casa. Talvez falta conversar. Falta ser intencional. Falta olhar nos olhos. Falta tempo junto, sabe? Assim, você vai ser intencional nesse lugar e as coisas vão ser tratadas. Sendo tratadas, não tem guerra. A gente conversa sobre as coisas que nos fazem mal. A gente resolve e segue bem. Versículo 13. Estou quase terminando, viu? O rei Salomão arregimentou 30 mil trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10 mil por mês. E eles se revezavam, presta atenção, hein? Ó, eram 30 mil trabalhadores em todo Israel. E ele mandou eles para o Líbano em grupos de 10 mil por mês. Eles se revezavam. Passavam um mês no Líbano, fazendo o quê? Trabalhando. E 2 meses, em casa. Irmãos, olha só. A rotina de trabalho, a escala de trabalho desses 30 mil homens de Israel era 1 mês trabalhando, 2 meses folgava. 1 mês trabalhando, 2 meses folgava. O que eu aprendo com isso aqui? Você já sabe, né? Você já sabe o que eu vou falar. Fala a verdade. Eu aprendo que ninguém aguenta ficar trabalhando todo o tempo. O descanso tem tudo a ver com Deus. Estar em casa com a família tem tudo a ver com Deus. Nosso Deus ensinou a descansar. Ele, quando criou tudo, ele que é eterno, que não precisa de descanso, fez questão de deixar narrado na história da criação, em Gênesis, que ele descansou no 7º dia. Ele, cientificamente comprovado, disse que o nosso corpo precisa de 8 horas de sono para poder organizar as coisas enquanto dorme. Lubrificar o corpo, vamos colocar essa máquina para ser bem lubrificada, precisa descansar 8 horas por dia. Isso é científico. Ah, mas eu não preciso de tanto. Talvez você se acostumou a não precisar de tanto. E essa carapuça me serve, tá? Eu não estou aqui numa posição superior a ninguém. Gosto muito de trabalhar e tenho que aprender a cada dia o valor do descanso. Muitas vezes a gente não descansa por conta das pressões externas, sabe? É proibido descansar, né? No mundo capitalista, vivendo nos Estados Unidos, onde não se para, a gente parar, eu parar, você parar, é inadmissível. Alguém liga 8 da manhã. E aí, acordei você? Sim, eu estava dormindo. Nossa, que folga. E o que você tem com isso? E se eu fui dormir meia-noite? E vou acordar às 8 da manhã? 8 horas de sono. Ninguém tem nada a ver com isso, mas a gente tem as pressões de fora. E aí quer responder às pressões. Eu aprendo, irmãos, que na escala de trabalho aqui do povo de Israel, dos homens trabalhadores de Israel, eles trabalhavam 1 mês e descansavam 2.
para estar em casa, em família, reorganizar as coisas, renovar as forças e voltar a trabalhar. Quanto tempo que você não tira férias? De uma semana sequer. Qual foi a última vez que você descansou? Quando foi a sua última viagem? Aqui, mesmo que seja num hotel aqui perto, no outro lado da esquina, para mudar sua rotina um pouco, levar os seus filhos para passear, levar a sua esposa, sair com os amigos, viajar com os amigos se você é solteiro, solteira. Qual foi a última vez que você se permitiu descansar? Precisamos dormir mais, precisamos descansar mais, precisamos cuidar do corpo, precisamos nos exercitar, o corpo precisa disso, comer direito, precisa descansar, precisa prestar atenção nisso. Presta atenção nisso. Seu corpo é uma máquina que precisa de manutenção. E você não é dono do corpo. Quem te deu a vida é aquele que pega de volta. É Deus. Quanto mais você cuidar do seu corpo, se exercitar, descansar, dormir, comer direito, supostamente mais tempo para glorificar a Deus aqui na terra e transformar o mundo você vai ter. É sobre ser mordomo, administrador daquilo que Deus te deu para administrar. Adoni chefiava o trabalho, final do 14. 15. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Eu encerro dizendo para você que, assim como na estratégia de Salomão haviam grupos de pessoas para executar determinados tipos de trabalho, nós, como igreja, como servos de Deus, como filhos de Deus, cada um tem a sua habilidade. Cada um recebeu um desenho de Deus para executar. Se você faz bem alguma coisa, fique nisso e faça muito bem isso e fique feliz com isso. Não fique se comparando a outros. Imagina se os carregadores ficassem olhando para os cortadores de pedra. Carregar é muito mais difícil do que cortar. Imagina se os cortadores de pedra ficassem olhando para os capatazes que supervisionavam. Muito mais fácil é supervisionar. Irmãos, cada um fica na sua. Cada um faz o trabalho que designou, que foi designado para si, que faz parte do acordo. Faça com excelência. Dê o seu melhor, glorifique a Deus com o que você faz. Não fica esticando o pescoço, olhando para o outro, para se comparar com o outro. O outro é o outro. Faça o melhor que está nas suas mãos para fazer. Faça com excelência. Você pode aprender outras coisas, pode, claro, e pode ainda aprimorar. Mas fique feliz com o que você tem, com o que você faz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Puxa vida, falei um monte de coisa aqui para você e eu queria muito que você aprendesse algumas dessas verdades, ou se possível, todas elas, para que você perceba que os relacionamentos, eles afetam as relações do futuro. Eles afetam o que vai acontecer no futuro, que a gente tem que aprender a pedir as coisas. Falar das coisas que nós sentimos e falamos e precisamos. Precisamos aprender a honrar as pessoas pagando o que elas dizem que é justo para elas. Precisamos aprender que tudo o que a gente faz em excelência e sabedoria glorifica o nome do nosso Deus. Precisamos aprender também a cumprir a nossa palavra quando fizermos acordos.
precisamos aprender a descansar, porque é preciso descansar. E ainda, felizes em fazer o que fomos designados para fazer e fazer com excelência. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que o Senhor esteja com você em tudo, para que você glorifique a Jesus. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.